errado com o seu marido, se você viu que andou errado, que agiu errado com seus filhos, mostre que você tem capacidade de pedir perdão. Mostre que nós temos que pedir perdão. Temos que reconhecer os nossos erros. Vós, pastores, se vocês viram que erraram em falar tal coisa para a igreja, peça perdão para a igreja. Peça perdão para o seu pai. Peça perdão para sua mãe. Aqui está falando assim, olha, pastorei o rebanho de Deus que há entre vós, não por intimidamento, mas espontaneamente, como Deus quer, líder. Peça perdão. É melhor reconhecer os nossos erros. Davi, ele cometeu erro, mas ele arrependeu. Houve um arrependimento genuíno quando ele criou aquele Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e coloca em mim, renova em mim um espírito inabalável. Nada pode abalar a nossa fé. Vamos continuar sendo servo de Deus nesse caos desse mundo. Nós vamos sair mais maduros, mais forte desse deserto, desse vírus, em nome de Jesus. Aí está escrito, olha, nós não podemos, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes vos tornando modelo do rebanho. Nós temos que procurar sermos exemplos na nossa casa, exemplares no nosso serviço, exemplares no lugar que eu congrego, na igreja de 4 paredes, porque a igreja somos nós. Nós temos que sermos exemplos em mansidão, sermos exemplos em atitudes, sermos exemplos em administrar as coisas, não gastar aleatoriamente. Tá vendo que aquele dinheiro é para pagar a água? Tira o dinheiro da água para comprar umas coisas bobas. Ô, gente, vamos saber administrar. Muitas vezes nós calados, fazendo as coisas certas e calados, as pessoas vão nos observar muito mais. É melhor ter atitude certa do que falar que vamos fazer certo e não fazemos nada certo. Só falamos para fazer. Obrigamos os nossos filhos, por exemplo. Eu obrigo meu filho a ler a Bíblia, mas eu mesmo não leio. Ele pode pensar assim, não, mãe me obrigou a ler a Bíblia, mas ela não lê. Leia a Bíblia com o seu filho. Aproveita para falar de Jesus, tá? Tem muitas musiquinhas bonitinhas. Vamos orar, vamos nos aproximar mais, vamos ser mais família nesse momento tão catastrófico da nossa vida, né? Vamos continuar confiando em Deus. Não vamos dominar ninguém. Às vezes o filho fala assim, a mãe fala assim, você vai dobrar essa roupa pra mim. Um filho pergunta assim, ô mãe, por que eu vou dobrar essa roupa? Aí você, em vez de falar assim, ô meu filho, pra me ajudar, porque eu preciso de uma ajudinha, por favor, meu querido. Às vezes a pessoa fala assim, você vai dobrar porque eu quero, porque eu mando, que eu sou sua mãe. Gente, não podemos dominar ninguém. Vamos ensinar o nosso filho a dizer obrigado. Fala, meu filho, lava o banheiro, por favor. Aí quando ele terminar, fala assim, muito obrigado. Mesmo que não ficou do jeito que você gostou, mas valorize o trabalho, agradeça, seja agradecido. Muito obrigado, por favor, Deus te abençoe, te amo. Quantos anos tem que você não ouve um te amo do seu pai, um te amo da sua mãe? E quanto tempo tem que você não fala com seu esposo, que eu falo com meu esposo, eu te amo? Será que eu já falei te amo hoje para o meu filho? Já falei te amo para o meu esposo? Gente, nós não podemos ser dominadores. Não podemos ser dominadores. E 1 Pedro 5 está falando, né? 4. Ora, logo que o Supremo Pastor manifestar, recebereis a inacessível glória de Deus. Nós somos estrangeiros nessa terra. Nós temos que fazer, nós temos que ler a Bíblia para fazermos o que o Senhor Deus está mandando. Nós temos que cumprir os mandamentos de Deus.
Quais são os mandamentos de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós fazendo esses dois mandamentos, nós vamos cumprir o restante dos mandamentos. E quando nós estamos cumprindo a palavra de Deus, estamos exercendo o que Deus mandou, estamos obedecendo a Deus, nós, logo, o supremo pastor, o pastor de todos os pastores, ele vai se manifestar para nós recebermos a coroa da glória, a inacessível coroa da glória, aleluia. Devemos sonhar com o céu, glória a Deus, glorificado seja Deus. E Pedro ainda fala assim, olha, vários conselhos e votos saudáveis, finais e bênção. Ele está falando assim, rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede graça. Rogo-vos, jovens, que sejam submissos aos pastores da igreja, aos presbíteros da igreja, que é o sinônimo de presbítero. Por exemplo, na nossa igreja é chamado de pastores, é chamado de evangelista, tem pastores, tem bispo. O bispo cuida da administração, o pastor cuida do rebanho, os evangelistas auxilia o pastor. E aí está escrito assim, olha, jovens, bom dia, irmão João Guimarães, Deus abençoe. Eu estou lendo o último capítulo do 1 Pedro. Eu estou no versículo 5 que está falando para sermos, nós temos que respeitar e ser submisso aos presbíteros da igreja, ou seja, na nossa igreja não é chamado de presbítero, é chamado de pastor, aos pastores da igreja, que é o sinônimo de presbítero, né? Porque Deus, ele resiste ao soberbo, aquele que anda soberbamente, com o nariz empinado, achando que ele é o melhor dessa terra. Nós não somos os melhores, porque Pedro, quando ele pede no capítulo 5, versículo 1, quando ele fala, rogo-vos, pois, aos presbíteros, aos pastores, aos anciãos, né, que há entre vós, como eu também sou, que sejam testemunhas dos sofrimentos de Cristo. E aqui está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Gente, não vamos ficar, doei uma cesta básica, tirar foto, dá uma vontade, porque a gente tem essas coisas, né? Eu devolvi o dízimo, vou mostrar para todo mundo que eu devolvi o dízimo. Não precisamos nos mostrar. Eu ajudei a pessoa a comprar um gás. Vou tirar foto. Gente, vamos fazer as coisas sem soberba, porque no momento oportuno, Deus vai nos exaltar. A coroa da glória nos aguarda. Eu tenho certeza absoluta, porque o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu vou ganhar a coroa da glória. Aleluia! É fé, eu tenho fé, pela fé. Nós temos que ter fé. E quando nós estivermos ansiosos, ontem me deu uma agonia, sabe? Porque já são muito tempo já dentro de casa sem poder sair, a gente entra em desespero, a gente vê as igrejas das outras pessoas abrindo, e a nossa igreja ainda, a igreja metodista ainda não abriu e tudo, e a gente fica ansioso, a gente pergunta pro pastor, a gente fica apavorado, mas aqui Deus dá uma resposta pra gente em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor
tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa fé, nós estamos mais unidos em casa. No momento oportuno, o Senhor vai conceder a graça de estarmos congregando. Então não vamos ficar ansiosos, porque se a gente não manter a nossa mente ocupada com as coisas do Senhor, a gente entra em agonia. Aqui está escrito aqui, ó: sede sóbrios e vigilante. Nós temos que ter maturidade, nós temos que ler Bíblia, nós temos que ser pessoas de oração, nós temos que ser pessoas de jejum, buscar o jejum. Não é fácil jejuar, eu tenho dificuldade de jejuar, mas nós temos que ter sobriedade. Nós não podemos resolver as coisas por impacto, porque as pessoas, quando nós resolvemos as coisas por impacto, nós ficamos arrependidos. Aqui está falando para nós sermos sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, porque Satanás é o nosso adversário, anda em redor como um leão. Como um leão, ele não é o leão. Quem é o leão quem é o leão da tribo de Judá? É Jesus Cristo, aleluia. Ele tenta ser como um leão, ele anda em derredor, querendo achar uma brecha, né? Ele é como um leão que ruge, procurando nos devorar. Satanás quer nos devorar, e ele fica esperando a gente ter uma atitude carnal para nos devorar. Mas sede sóbrio, sede vigilante, buscai maturidade espiritual, busque tranquilidade em Deus, busque mansidão em Deus, busque equilíbrio em Deus, que tudo vai passar. A tempestade passa, meu querido e minha querida. Tempestade passa. Resistir firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada por esse mundo. Quer dizer, vamos ser firmes na fé, porque esse sofrimento desse vírus nossos irmãos todos estão passando. Não é só eu que estou sendo atribulada, não. Todos estamos atribulados, mas vamos ser firmes na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu vou continuar firme, crendo. Eu creio que essa tempestade vai passar no nome de Jesus, aleluia. E nós temos que resistir firmes na fé. Eu tenho fé, e nós vamos mostrar essa fé para as pessoas que estão lá fora. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Nós somos chamados para viver na glória com o Senhor. Por isso que não pode haver soberba, não podemos ser soberbos, não podemos ser dominadores. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Nós estamos sofrendo, mas eu quero falar para vocês novamente, vai passar pelo poder do nome do Senhor Jesus. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. O Senhor vai nos aperfeiçoar, o Senhor vai nos fortalecer dia a dia. Firmar, gente, isso é muito, nosso Deus do céu, olha bem, o que Deus vai fazer com nós? Vai nos aperfeiçoar, vai nos firmar, vai nos fortificar e fundamentar. Se você não guardar nada dessa mensagem, eu queria que você guardasse 1 Pedro, capítulo 5:10, tá? Ele mesmo, Deus mesmo, vai nos aperfeiçoar, glória a Deus, vai nos firmar, vai nos fortificar e fundamentar. Tudo na palavra de Deus. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, essa musiquinha é até de criança, mas ela é uma mensagem tanto, como fala assim, ó: leia a Bíblia e faça a oração, e faça a oração, e faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, leia
Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Porque Deus, ele vai nos fortificar, nos aperfeiçoar, nos fundamentar e nos firmar. Olha que palavra! Oh Deus, glória a Deus! Aê a Deus, né? Que Deus domine o nosso lado humano, que o Senhor domine, a Deus seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Deus está no controle e por meio, né, todos nós acreditamos, Pilar, minha linda, todos nós acreditamos. Pedro aqui, ele ditou as palavras e, né, ainda há uma certa dúvida se por causa da linguagem e tudo, mas o Silvano estava com Pedro o tempo todo, né? Por meio de Silvano, né? Que para vós é fiel irmão. Como também o considero, vos escrevo resumidamente, né? Se Pedro fosse escrever tudo, mas Pedro não escreveu. E ele está falando assim, olha, resumidamente, como também o considero, vos escrevo resumidamente. Eu quero exortar. O que é exortar? Aconselhar. E testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nele estáis firmes. A graça de Deus é um favor imerecido de Deus. E Deus promete aqui na Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10, nos firmar, nos fortalecer, nos fundamentar e nos aperfeiçoar. Que promessa maravilhosa! Glória a Deus! Aquele que se encontra, ele está chamando aí em Babilônia, quer dizer em Roma, porque ele estava escrevendo para os cristãos que estavam presos em Roma, para as pessoas que viviam naquele Mediterrâneo, e o Senhor escreve para nós hoje, né? Que é essa aflição que nós encontramos hoje, que os nossos manos na fé se encontram hoje. Vamos estar também, né? Saudando igualmente a cada um. Aqui está falando que ele está saudando igualmente o filho dele também na fé, que é o Marcos, que também está passando por provas. Vamos saudar os nossos irmãos que estão passando por prova. Aqui está falando em 1 Pedro capítulo 5,14, saudai-vos uns aos outros com os ósculos de amor. Ósculo quer dizer beijo santo, né? Mas não estou podendo fazer isso no momento, nós não estamos podendo fazer, né, meus lindos? Porque a Silvana Fernandes, Pai do Senhor, nós não podemos saudar com ósculo santo, que quer dizer beijo santo, porque essa pandemia tá aí e nós temos nós estamos passando, o mundo está passando por esse momento tempestuoso, então vamos saudar com o cotovelo santo, né? E Deus abençoe. Mas podemos mandar beijo de longe, beijo grande para vocês, né? E aqui tá falando a paz a todos vós que se achai em Cristo. Nós nos achamos em Cristo, tá bem? Se você crê em Cristo, eu creio, nós nos achamos em Cristo. Então eu saldo vocês com a paz do Senhor e louvo a Deus, porque um sofrimento cobre vasto campo de experiências humanas. A Bíblia não sugere desespero. Não podemos entrar em desespero. Nem escapar e deixar as pessoas sozinhas no barco, né? Gente, todo mundo que está no mundo está sujeito à alegria, está sujeito a sofrimento. Mas vamos estar em Cristo, que é o melhor momento. Porque em 1 Pedro, vou falar de novo, capítulo 5, verso 10, marca aí, olha bem. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido, que nós estamos ainda na luta, né, meu querido e minha querida? O Senhor promete, Deus promete nos aperfeiçoar, glória a Deus. A gente vai melhorar, sabe? Saber ouvir no momento certo é muito importante. Saber falar
no momento certo, é muito importante pensar também. Às vezes no momento você está com a vontade. O Senhor me controla. Porque se for olhar, eu quero dar a resposta na hora, mas o Senhor está me fazendo pensar mais. Sabe? Se eu pensar mais, amanhã eu vou dar uma resposta mais madura. Tá? Isso é aperfeiçoamento de Deus. Autocontrole, domínio próprio, mansidão, tranquilidade. Quando nós temos autocontrole, até comer menos a gente come. Aleluia. E olha para vocês verem, olha, quando fala assim, olha, isso é aperfeiçoar, firmar os nossos passos. O Salmo 40 fala, firmou os meus passos, fundamentou, colocou-me em uma rocha. Quando fundamentar, me enraizar, eu ficar enraizado em Cristo. A minha fé é inabalável, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero louvar a Deus, porque Ele promete nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Que a minha fé, que a nossa fé possa estar fundamentada em Cristo Jesus, e vamos estar lendo a palavra de Deus todos os dias. Tem nos fortificado, trazendo para os dias de hoje, quando Pedro, ele escreveu aqueles cristãos que estavam em Roma e estavam vivendo pelo Mediterrâneo, eles estavam passando por perseguições, eles estavam sendo mortos, eles eram mortos porque eles acreditavam em Cristo. Gente, nós hoje estamos aqui, as pessoas zombam da nossa fé, zombam, as pessoas dão gargalhada de pessoas que têm fé em Cristo e estão morrendo do coronavírus. Eles escrevem, cadê o Deus dele? Mas não tem problema, podem zombar. A minha fé, a nossa fé está firmada no Senhor, porque Deus não falou assim, o sol é só para os justos, não. Deus deu o sol, independente da pessoa seja ruim ou seja boa, Deus deu o sol para todo mundo. Deus deu o frio para todo mundo. Deus deu o fruto para todo mundo. Então, gente, a única coisa que não vai ser para todo mundo é a vida eterna. A vida eterna é para aquele que buscar se fortificar na palavra, se fundamentar na palavra, tá? Nós temos que estar fortificado em nome de Jesus. Aleluia. Eu agradeço a Deus. Abençoa, Senhor, essas vidas. Pai, que possamos ser pessoas equilibradas nesse tempo de pandemia. E eu continuo rogando ao Senhor, Pai. Abençoa, Senhor. Já é a segunda pessoa que morre na cidade de Nova Lima com coronavírus, Pai. Que possamos ser obedientes. Que possamos seguir os conselhos necessários para não pegarmos essa pandemia. Nos ajude, Pai. Nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Gente, ósculo santo para vocês. Deus abençoe vocês. Se você não sabia o que é ósculo santo, você hoje aprendeu que é um beijo santo, é um beijo sem maldade. Que Deus possa abençoá-los nesse momento. E eu louvo a Deus que eu estou lendo a palavra de Deus. E louvo a Deus porque vocês escolheram ficar aí ouvindo. Pode colocar se você quiser colocar alguma mensagem, o que você entendeu, o que você não entendeu, tá? Esse vídeo vai estar no meu canal. Dá um like lá, Patrícia Regina Flor de Maio. Beijo grande, gente. Obrigada!